Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor e torcedora do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre o próximo desafio do Vasco na Copa do Brasil, porque houve polêmica aí, né, após o sorteio que acabou definindo o enfrentamento entre Vasco da Gama e CSA. Ontem tivemos mais uma notícia importante vinda do CSA em relação à primeira partida que será fora de casa, e também vamos falar muito aí sobre as questões de mercado da bola, porque começamos a partir de agora a ter muitas movimentações. Situação do goleiro Léo Jardim, que se encaminha aí para um final dramático de renovação ou de venda do jogador agora no meio da temporada. Tem também situação envolvendo Felipe Coutinho. Pois é, tudo indicava que o Coutinho iria continuar no Vasco, mas parece que tem clube mexicano interessado em contratar o jogador junto ao Aston Villa, né, que é o clube inglês que hoje é o dono do passe do Felipe Coutinho. E também vamos falar sobre a situação do Ryan, que já começa a despertar interesse aí ainda maior de equipes inglesas e espanholas, após essa sequência positiva que ele teve aí no Vasco desde a chegada do Fernando Diniz. E também vamos trazer muitos detalhes aí sobre contratações, sobre os jogadores aí que podem fechar com o Vasco aí no decorrer dessa próxima janela de transferências. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever no maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube. Só você correr lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, venha fazer parte aqui da nossa família vascaína e peço a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha, aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E antes de começar o vídeo, vou deixar um recado para você que está precisando de uma grana extra, está precisando pagar uma dívida, fazer uma obra, está precisando de grana para alguma coisa, entre em contato com a empresa Mais Ágil, nesse número aqui, que está na tela agora, ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo, que você vai ter aí sua antecipação do FGTS sendo feita com a ajuda da Mais Ágil. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre situação de Copa do Brasil, né? Lembrando que o Vasco ainda tem mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no dia 12, né? No meio da semana que vem, que será a última partida antes da paralisação da Copa do Mundo de Clubes, e o Vasco também já tem data definida para os dois jogos da Sul-Americana contra o Independente Del Valle, né, que acontecerão no dia 15 de julho, jogo fora de casa, e 22 de julho, o Vasco definindo a classificação em São Januário. Porém, falando de Copa do Brasil, como vocês sabem, o Vasco acabou, entre aspas, dando sorte no sorteio, né? O Vasco acabou pegando uma equipe que, obviamente, não é uma equipe das mais fortes do futebol brasileiro, comparadas aí a Palmeiras, Flamengo, São Paulo, enfim, Botafogo, né, Fluminense, todas as equipes com mais gabarito, com mais investimento. O Vasco acabou pegando o CSA, mas o mais curioso foi que no dia do sorteio, quem comemorou esse enfrentamento não foi o Vasco. Parece que a presidente lá do CSA comemorou e muito aí que vai enfrentar o Vasco. Acabou gerando um certo tumulto, né? Acabou gerando um certo burburinho, mas agora parece que o CSA já não tá mais pensando tanto assim na classificação contra o Vasco, né? Parece que o presidente lá do CSA resolveu vender o mando de campo do primeiro jogo, ou seja, para os caras, provavelmente eles sabem que não vão ter muita chance de passar jogando contra o Vasco, né? Então estão dando preferência a lucrar uma grana vendendo o manto de campo do que realmente aí visar, né, uma possível classificação jogando contra o Vasco aí nessa próxima fase da Copa do Brasil, né, que vale vaga nas quartas de final da competição. Então, notícia importante, né, o mando de campo do jogo contra o CSA, que é o primeiro jogo fora de casa, pode acontecer em Brasília, pode acontecer em Manaus, não sabemos ainda, mas há grandes probabilidades do presidente do CSA vender esse mando de campo aí para enfrentar o Vasco nessa primeira partida. Dando sequência aqui ao vídeo agora, vamos falar sobre situações envolvendo saídas de jogadores que podem acontecer agora, nesse meio de temporada. Começando com a novela aí que está envolvendo o nome do goleiro Léo Jardim, né? E parece que está caminhando para finais dramáticos, né? O Vasco já fez 5 propostas de renovação de contrato, a última delas com um salário superior a 1 milhão
de reais por mês, um contrato até o ano de 2030, com bônus, com luvas, com muitas outras coisas envolvidas nesse contrato, e o Léo Jardim, mais uma vez, recusou a proposta do Vasco, né? Parece que o Léo Jardim entende e quer ganhar um salário de 1.500.000, ou seja, 50% a mais do que o Vasco está oferecendo nesse momento. E aí, todo esse imbróglio, toda essa questão, a tendência é que o Léo Jardim acabe sendo vendido, né? Acaba sendo negociado agora no meio do ano. E quem se posicionou ontem em relação a essa situação do Léo Jardim foi a torcida organizada, a Força Jovem ali, falando que ninguém é insubstituível, né? Nenhum jogador, nenhum atleta, nenhum treinador é maior que a instituição. E eu concordo em número, gênero e grau com a Força Jovem. Eu acho o Léo Jardim um goleiraço, é um cara que ajuda muito o Vasco desde que chegou no nosso clube, mas é aquele negócio, né? O Vasco também não pode se colocar numa situação complicada em relação à questão financeira, né? O Vasco hoje é um clube que está vivendo um drama financeiro muito grande, né? O Pedrinho, presidente do clube, parece que deu ali um depoimento interno falando que o clube hoje não tem condições de bancar a folha salarial que hoje é a folha atual do clube até o final da temporada, ou seja, mostrando que o Vasco precisa muito de um novo investidor, né? De alguém que vai chegar e assumir, né, o controle da Vasco da Gama SAF. Mas situação do Léo Jardim, como eu falei, se complicando, né? A tendência é realmente que o jogador acabe sendo negociado, né? E o Vasco aí tendo que provavelmente trazer um novo goleiro ou para ser titular ou para brigar pela posição com o goleiro que hoje é o reserva Daniel Fusato. Situação do atacante Ryan, tá? Como a gente já trouxe para vocês, já houve uma proposta oficial negada pelo Vasco, né? Uma proposta do Besiktas, lá da Turquia, de 8 milhões de euros. Porém, parece que atualmente existem clubes espanhóis e ingleses aí começando a conversar com o Vasco pela contratação do jovem atacante hoje servindo a seleção brasileira sub-20, né? Parece que dentro do Vasco a ideia é que se chegar uma proposta superior a 20 milhões de euros, aí que hoje mais ou menos está valendo ali cerca de 110 milhões de reais, o Vasco negociaria o atleta. O Fernando Diniz, que é o treinador, já falou, não vende que vai vender barato. O Ryan vale muito mais do que 20 milhões de euros. O Ryan hoje, se já estivesse jogando futebol europeu, estaria avaliado em 30, 40, 50 milhões de euros. Então, o Pedrinho aí, né, mais uma vez, se colocando numa situação complicada, porque ele assumiu o comando do clube, ele sabia da situação financeira quando ele assumiu, e mesmo assim ele se deu ali ao luxo de continuar no cargo, né? Não passar aí a SAF do Vasco para um novo investidor. E agora o Vasco podendo perder mais um jovem talento, né? Por preços mais baratos que deveria vender, como já vem acontecendo há anos, há décadas dentro do Vasco da Gama. Passando aqui agora para falar sobre Felipe Coutinho, cara. A situação de Felipe Coutinho que estava se encaminhando para um acerto com o Vasco de forma definitiva, parece que pode tomar novos rumos, né? Como vocês sabem, o clube que é dono do passe do Felipe Coutinho é o clube inglês Aston Villa, né? O Aston Villa estava já até aceitando a possibilidade de quebrar o contrato, né? Rescindir o contrato do Coutinho agora no meio do ano, para que o Coutinho ficasse livre para poder fechar com o Vasco aí, né, de forma definitiva. Porém, parece que nas últimas 24 horas, um clube mexicano chamado Monterrey teria entrado em contato com o Aston Villa ali, acenando com a possibilidade de comprar o jogador ou de pagar pelo empréstimo do Felipe Coutinho ao Aston Villa. Isso aí pode acabar, né, punindo o Vasco, né? Pode acabar, né, prejudicando o Vasco que tem interesse na permanência do Coutinho. Então, cenários aí que podem se complicar nessa situação aí de uma permanência do Felipe Coutinho aí por mais uma ou duas temporadas vestindo a camisa do Vasco. Então a gente vai seguir acompanhando. Estamos aí com um informante lá no México, né, buscando informações pra gente. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. Seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar sobre chegadas, né, contratações ou retornos de jogadores. Pois é, o Vasco pode contar com um retorno inesperado, né? Um reforço inesperado, que é o lateral esquerdo Leandrinho. Leandrinho que foi emprestado no começo do ano ao Al-Shabaab do mundo árabe, né? O Al-Shabaab estava ali acenando, queria comprar o jogador por cerca de 6 milhões de euros, mas parece que o Al-Shabaab deu um passo atrás, né? Parece que nesse momento aí não tem mais interesse em pagar esse valor pela contratação do Leandrinho, né? A possibilidade do Al-Shabaab aí fazer uma proposta inferior, mas aí cabe ao Vasco. Será que vale a pena
vender uma joia por menos de 6 milhões de euros, um jogador jovem de apenas 21 anos de idade, com potencial gigante de estourar no futebol brasileiro, mais uma vez volto a repetir, não acho que o Vasco deveria vender o Leandrinho por menos de 6 milhões de euros. Acho que é um jogador com potencial. Eu acho que voltando ao Vasco poderia tranquilamente brigar por posição com o Lucas Piton, ou em caso do Lucas Piton ser vendido no meio do ano, o Leandrinho assumir a vaga de titular. Então uma notícia importante, né, em relação ao futuro do Leandrinho, que pode voltar a vestir a camisa do Vasco aí nesse meio de temporada. Outro nome que pintou ontem também foi o nome de um goleiro, né? Segundo informações que chegaram lá da Colômbia, né, jornalistas colombianos notificaram ontem que o Vasco abriu negociação aí com o Milionários da Colômbia pela contratação do goleiro Álvaro Monteiro, né? O Álvaro Monteiro que tem passagens pela seleção da Colômbia, né? Inclusive ele quer estar na próxima Copa do Mundo no ano que vem, vestindo a camisa da seleção colombiana, teria despertado o interesse do Vasco. Isso aí, para mim, já mostra que o Vasco já não conta mais com o Léo Jardim a partir do meio do ano, né? Mostrando que o Vasco está tentando a contratação de um novo goleiro para brigar por posição ou ser titular ali na vaga do Léo Jardim. Então gravem esse nome aí, Álvaro Monteiro, pode estar pintando no Vasco aí nesse meio de temporada. Falando agora de contratação para o time, né? Para a equipe de campo, né? Ontem tivemos a informação que um jogador que se destacou muito num jogo contra o Vasco recentemente pela Copa do Brasil, vestindo a camisa do Operário, teria despertado o interesse do Fernando Diniz. Trata-se do meia Gabriel Bosquilha, de 29 anos, né? Um jogador que tem muita rodagem no futebol europeu. Inclusive, no dia do jogo, eu cheguei até a comentar. Eu falei, pô, esse Bosquilha é bom de bola, esse cara é habilidoso. Por que não tentar, de repente, um jogador para composição de elenco? Um cara que já rodou no futebol brasileiro, futebol europeu, hoje veste a camisa do Operário, tem bons números na temporada, em 29 jogos, já fez 8 gols e deu 3 assistências, né? Um jogador relativamente experiente, com 29 anos. Parece que o Vasco aí tem interesse aí em trazê-lo até o final da temporada por empréstimo, com a opção, né, de contar com Bosquilha em definitivo, caso o jogador venha se destacar. E outra notícia que a gente também obteve ontem, de dentro do Vasco, né, notícia ali de bastidor, é que o Vasco já teria acertado 2 contratações de 2 jogadores que chegariam ali, né, para poder brigar por posição. Um deles um atacante, né, um deles um jogador ali para o setor ofensivo, e o outro um jogador de defesa, né, um jogador para poder compor elenco, né, um jogador que poderia chegar para ser titular ali ao lado do João Vitor, né, que até agora não tem um parceiro de zaga ali definitivo, titular, né. Tentou-se o Maurício Lemos, que se machucou, o Luiz Gustavo ainda é um menino da base, Lucas Freitas, um cara que oscila muito. Parece que o Vasco poderia estar trazendo aí um zagueiro, né, mais experiente para poder assumir essa titularidade. E agora, antes da gente fechar o vídeo, vamos falar sobre contratação, mas para fora de campo, né? O Vasco já está há mais de um mês sem um diretor executivo de futebol, desde a demissão, né? Desde a saída do Marcelo Santana. Parece que tem um foco, né? Tem um nome aí que é o favorito para subir, né? O nome do executivo chamado Bruno Costa, que trabalhou muito tempo na equipe do Fortaleza, inclusive fez um grande trabalho no Fortaleza, né? Ficou lá por alguns anos, saiu agora no mês de abril, né? E teria sido ali o nome escolhido, né, pela diretoria como o nome ideal para assumir, né, esse cargo de diretor executivo, né? Um cara de 43 anos, bem rodado no futebol brasileiro, já certa experiência trabalhando num clube que é o Fortaleza, que apesar de não ser um clube de massa, não ser um clube gigantesco, é um clube que nas últimas temporadas vem aí com muita frequência chegando a Libertadores, indo bem no Campeonato Brasileiro, né? Um trabalho longo lá, né, do treinador argentino que já trabalha e faz um trabalho muito bacana por lá. Então o nome do Bruno Costa agrada muito, né, e pode ser anunciado aí já nos próximos dias aí como novo executivo de futebol do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos vascaínos. Tamo junto.